a parte final, nós estávamos com um intervalo para verificar uma questão de pagamento no item 26, se haveria pagamento ou não, de um processo que envolve o contribuinte Climatex, a relatoria da conselheira Júlia, que tinha dado originalmente seu voto no sentido de dar provimento, por entender que haveria erro excusável do contribuinte, ele poderia ser mantido no Simples, era um processo de exclusão. Júlia, então, você mantém o seu voto e eu vou colher os demais. É isso, Júlia? É isso. Você mantém a posição. Só uma correção, presidente, é 36, né? É 26. É 36. 36, falei errado, 36. Você mantém a posição, é isso? Ok. Marco? Presidente, a gente já teve essa discussão antes, tá? No caso aqui, o contribuinte até tem um agravante que não pagou nenhum resíduo, né? Conforme a gente já discutiu antes, no momento anterior dessa sessão, sobre esse item 36. A questão é o seguinte, então, como o contribuinte não cumpriu as suas obrigações no prazo de 31 de janeiro, tá? Ele não sanou. Uma questão sobre prazo e aceitação, que nem a relatora, ela trabalha muito ali no seu voto, a questão de um erro excusável e pode ser sanado posterior do prazo. Para mim, tá, eu já refletindo sobre isso, tá, principalmente nas últimas, hoje, prazo para mim não dá para admitir erro excusável. E quando houver um prazo, tá, a pessoa tem que ficar atenta, tem que ficar em estado de alerta, diferente de um erro, quando a pessoa não tem um prazo. Então, ela pode ocasionalmente errar, e aí a gente pode trabalhar o contexto do erro excusável. Tá? Agora, se tem um prazo, ela tem que ser diligente, ela tem que corrigir. No caso, o contribuinte, não sei que data, ele fez uma opção prévia ao Simples Nacional e tinha até 31 de janeiro para sanar todas as suas pendências. E nesse prazo, até 31 de janeiro, ele deveria ter se informado o que faltava pagar, como deveria pagar, se tinha o resíduo, qual é a data que venceu, tudo isso. Ele tem que ser diligente nesse período. Então, para manter essa posição, tá? Mas ele errou, ele pagou a menos, etc. Prazo é peremptório para mim. E se tiver um prazo para cumprir uma obrigação, o exercício de um ato ou uma ação, tá, administrativa, judicial nem se fala. Se a gente for falar em erro excusável por perder um prazo processual, esquece, né? Principalmente os colegas mais processualistas. Então, o fato é o seguinte, prazo não admite erro excusável, tá? E se ele tiver que cumprir algo em determinado prazo, ele tem que ficar em estado de alerta, diligente, tem que cumprir. É o caso, por exemplo, daquela outro processo lá, tem o PGD. Chega no dia do vencimento, o contribuinte pega o PGD desatualizado. Olha, ele tem que estar atento, ele sabe que está o dia, ele tem que entregar um arquivo, transmitir. Ele chega lá no dia, ele entrega errado, ele constata isso depois do prazo. Prazo não admite erro excusável. Eu vou me manter agora, a partir de agora, eu vou bater essa tecla, tá? Por quê? Porque se tiver um prazo, ele tem que ser diligente. Mas então tu não admite erro excusável? Não. Quando o contribuinte não tem um prazo a cumprir, tá? Ele está desatento, ele não está preocupado tanto. E aí, realmente, ele pode errar. Porque aí eu não exijo essa diligência, não exijo esse sistema de alerta do contribuinte e cuidado do contribuinte. Agora, então, nem aquele voto meu antes do KNAI, foi usado hoje exemplificadamente, mas o Marco relatou ontem e admitiu um erro de KNAI. Ali ninguém estava falando de prazo nem nada. O contribuinte, sem querer, em algum momento, não tinha obrigação nenhuma, foi fazer uma alteração, não tinha prazo, nada, ele estava desatento e incorreu num erro. E pelo contexto todo, eu entendi naquele caso que era um erro excusável, porque ele não estava diligente, ele não estava atento. Nesse caso aqui, uma opção do Simples, o contribuinte fez a opção, não sei que data, tinha até 31 de janeiro para sanar as suas pendências. Então, nesse interregno aí, ele tem que ficar alerta. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, no recurso voluntário. A gente não admite erro excusável aqui, porque um recurso voluntário recebido após 30 dias. Então, prazo, para mim, não admite erro excusável. Tá? Então, por isso eu divirjo. Seguindo, conselheiro Pagano, lembrando que... Júnior, só um minutinho. Nós tínhamos falado que aqui era exclusão, na verdade, é termo de opção, né? Termo de opção. Ok. Pagano. Presidente, eu analisei os autos e eu consegui, assim como relator, constatar, sim, o erro excusável.
A contribuinte ela fez o pagamento dos débitos indicados no termo de indeferimento dentro do prazo, aquele valor que estava descrito e apontado. Ela só veio saber do valor de R$ 6,60 tempos depois, quando a Receita já veio intimá-la dizendo, ó, faltou R$ 6 do seu pagamento e agora eu estou indeferindo a sua solicitação. Então, a recorrente ela agiu de boa fé, ela tentou cumprir com as suas obrigações, foi diligente conforme o documento que ela recebeu em mãos pela Receita, pagou o valor cheio e, posteriormente, ela veio descobrir que faltava juros de R$ 6. Quanto ao prazo, meu voto, eu entendo que esse prazo estipulado na lei do Simples, ele não é um prazo processual de perempção, é um prazo de direito material, e ele, por ser de direito material, ele tem direito a ser, digamos assim, estudado tanto pela doutrina como pela jurisprudência, por não ser um prazo de perempção processual, né? E assim, conforme a jurisprudência não só de uma ou duas turmas, mas de várias turmas, como a relatora colacionou no seu bem elaborado voto, eu vou seguir acolher a tese dela, porque, a meu ver, a recorrente ela agiu sim de boa fé, ela tinha o intuito de quitar todos os seus débitos, ela não sabia, não tinha condições de saber que ela devia R$ 6 de juros, que só veio posteriormente, muito tempo depois, receber a notícia de que ela tinha, que seu pedido, né, sua solicitação de inclusão no Simples havia sido negada por esses R$ 6. Ok, Tá? Pagano. Então, pelo histórico cronológico dos fatos que ocorreram no processo, eu constato, assim como a relatora, o erro escusado. Ok. Evandro. Eu vou acompanhar a divergência, já que não houve equitação da diferença dos acréscimos legais, mas eu vou acompanhar a divergência pelas conclusões, até para ser coerente com o meu voto no outro processo. Ok. Conselheiro Iágaro. Iágaro? Está sem microfone. Perdão, eu vou acompanhar a divergência pelas conclusões, porque o erro excusável ele tem que ser sanado, entendeu? E ele não foi sanado. Conselheira Paula. Eu queria só dizer também que eu concordo com o conselheiro Marco que prazo, a gente não fala de erro excusável para prazo. Só que nesse caso especificamente, a gente não está tratando de prazo, né? A gente está tratando do valor a ser recolhido a partir do termo de indeferimento. Então, quando a própria Receita demonstra que o contribuinte está devendo um montante a pagar, e o próprio contribuinte tem que fazer o cálculo daquele multa ou juros, ele pode errar, né? E aí, nesse caso, eu acho que a Receita tem instrumentos para poder fazer esse cálculo, como faz em diversos outros casos. O próprio presidente já fez até um estudo de quantos códigos da Receita ela cobra, e dos 50 e tantos, só 3 ela não faz o cálculo, e esse é um deles, né? Então, eu acho que tem aí uma responsabilidade até da própria Receita Federal de atribuir para um contribuinte pequeno, que muitas vezes não sabe fazer o cálculo, e quando ela aponta um montante, o contribuinte, às vezes, ele é levado a crer que aquele débito foi pago. Então, eu acho que, diferente do que o conselheiro Marco entende, né, que foi um erro quanto ao prazo, eu não acho que foi, nesse caso, um erro quanto ao prazo, não, porque se fosse, eu até acompanharia a divergência, mas nesse caso eu acho que foi um erro quanto ao valor que ele tinha que recolher, uma vez que o próprio documento informava um valor diferente do que ele teve que recolher. Então, eu acho que foi um erro excusável, sim, e acompanho a relatora por esse motivo. Obrigado. Luciano? Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões também, eu acredito na... É a divergência ou a relatora? Desculpa, a divergência pelas conclusões. Eu entendo que há a possibilidade de erro excusável no caso, inclusive pela fundamentação da Paula, e que seria um caso, mas ele tem que ser saneado. Não é possível que o erro permaneça, né? Mesmo depois, quer seja conhecido ou não, ele tem que ser saneado. Nesse caso, o pagamento. Perfeito. Eu também vou com a divergência e também penso do mesmo modo, né? Dentre outros pensamentos que eu tenho a respeito, que nesse caso sequer o pagamento foi feito.
como disse, tipo o Evandro, não sei quem falou, a Júlia mesmo, o Pagano falou que foram R$6, né, 6 e pouco, poderia ser 60, 600, 6 mil. Aí, valoração é um negócio complicado, né? Então, dentro desse conceito, desse contexto, eu vou acompanhar a divergência por maioria de votos, negado o provimento, mantido o termo de indeferimento. Designado para regir do voto vencedor, conselheiro Marco Rogério. Esse não tem jeito. Presidente, pois não, mano. Desculpe, eu só quero alertar o senhor de que foram 3 votos acompanhando a relatora, né? E 5 votos pela divergência, sendo que desses 5 votos divergentes, 3 foram pelas conclusões. Esse é o problema. Então, eu sugiro ao senhor, tá? Eu até não tenho problema não de fazer esse voto vencedor. Não é que você que levantou toda essa... Mas eu sugiro, de repente, o voto vencedor ser alguém das conclusões, ele que está vencendo, na realidade. Pelo que eu li no regimento, eu estava lendo isso aí, quando tem essa questão da maioria por conclusões, um dos tem que ser designado para fazer a declaração de voto, mas não para o voto vencedor. Não, pode ser as duas coisas, Iago. Pode ser... ao mesmo tempo. Eu faço o voto vencedor, deixa comigo. Não, eu voto pelas conclusões. Eu faço o voto vencedor. Você quer fazer a declaração de voto, Iago? Não, eu ia me propor a fazer, porque é aquela questão do erro, e eu coloco aquelas 3 situações, né? A verossimilância, o erro excusável e a saneamento do erro, né? São 3 Ok, então, o conselheiro Iago faz... Presidente, bem respeitosamente, eu só alertei isso, que de repente dava para colocar o voto vencedor numa das conclusões e já matava 2 com... Agora, não, exato, o Iago não vai fazer. Ele vai fazer. Não. Oi? Não, tá certo o procedimento, porque nesses casos, quando só é maioria pelas conclusões, o entendimento das conclusões ele tem que ser levado por voto. Sim, exatamente. Então, acho que foi uma boa solução designar o Iágora aí. Sim, foi correto. Porque tem que o vencedor, então? É o Iágoro. Porque tem que explicar por que é pelas conclusões, está correto. Isso, exatamente. Deixa eu só fazer uma colocação para todos aí do grupo, todos nós, né? E com essas 3 vistas em mesa, acaba ficando um pouco confuso, a gente conversa e voltamos ao assunto, voltamos de novo. Era o item 15, eu vou dizer como é que ficou o item 15. Para depois eu já mandar essa pauta para vocês amanhã, para que vocês façam a análise do julgamento, para voltar o mais rápido possível para encerrar isso. O item 15 ficou assim, querido Evandro, acorda os membros do colegiado por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, deferindo a opção, os relatores que vejam bem se era opção mesmo, se era exclusão, posso ter errado. Opção da recorrente pelo regime do Simples Nacional, vencidos o Marco e eu que negavam provimento. Esse é o item 15. O item 26 não era objeto de vista em mesa, mas como eu fiz uma confusão com o 36, pode ser que eu tenha marcado alguma coisa errada no 26. O 26 era da Júnior, Climatex, e está anotado aqui nas minhas decisões. Não era objeto de vista em mesa, já era anterior a isso, mas eu quero ver se não tem atravessou alguma coisa aqui. Eu anotei o seguinte: acorda os membros do colegiado por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no regime do simples, aqui é exclusão, vencidos o Marco e eu que negava um provimento. Quem anotou esse resultado, é isso mesmo? O item 26? Não, é 36. Vista do Evandro. Não, pera um pouquinho, gente. Eu falei, eu estou perguntando, o 26 não fazia parte da vista em mesa, mas como teve muita confusão aí, eu acabei mexendo no 26, depois eu desfiz o que eu escrevi, eu sei que não era vista em mesa, esse processo já está julgado, sei lá, desde quando. Eu fiz essa anotação do dispositivo, eu quero saber se está correto. Repete, por favor. Prestem bem atenção. Prestem atenção e vão com calma. Relatoria da Júnior. Climatex. Acorda os membros do colegiado por maioria dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato de exclusão do simples, mantendo a recorrente no regime. Vencidos, Marco e eu. Não, presidente. Não era isso, não. Eu não notei isso, não. É o 36. Eu sei que pode não ser, por isso que estou perguntando. Presidente, 26, tá? A relatora deu provimento total, eu acompanhei, o Pagano acompanhou e o Evandro pediu vista. Esse está com vista para o Evandro? Exatamente. Então tá, ok. Porque eu andei mexendo aqui, acabei anotando. Depois eu altero. Então tá bom, muito obrigado. O item 29 tem uma vista para a Júnior, está confirmado isso, né, Júnior? É Globo Master, relatoria do Marco. Exato. Tá certo.
O Neil Graham, isso a gente já sabe, tá, realmente foi assim. Tá. Agora vamos para o 36, que é o objeto agora há pouco. Maioria de votos, né, é esse caso que nós acabamos de discutir. Maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo simples. É opção, né, Júnior? Júnior? Oi, Júnior. É opção, esse é o 36, né? A opção. Opção. Pelo regime do Simples Nacional, vencidas a relatora, os conselheiros Leonardo Spagano e Paula, que davam provimento, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Iagro, os conselheiros Evandro, Iagro e Luciano acompanhando a divergência pelas conclusões. E o outro era 78, não é isso? Qual que era o outro da vista em mesa aí, vocês lembram? 7-2. 7-2. Pagando, exatamente. Acorda os membros colegiados por unanimidade de votos acolher os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanar a contradição existente, o erro material constante no acordo 1402 e tal, e no mérito negar provimento do recurso contrário, não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação. Ok? Ok. Então, tá bom. Acho que está tudo encerrado aqui, tudo feito. O Marco, só esse da vista do Evandro aí, qual era a proposta do Evandro que foi dada? Me passa isso aqui que eu já vou anotar. Senão eu vou ter que procurar as anotações minhas aqui. A vista do Evandro é o 26, é a relatoria da Júnia, e ela estava dando provimento. Não me lembro qual era o processo. Você divergiu? Eu não acompanhei. Marco acompanhou. Era uma exclusão do Simples, não, era uma opção do Simples, se não me engano. É exclusão. Era uma... Aqui está exclusão. Aqui está exclusão. Você acompanhou e o Pagano também? Isso é bem. E o Evandro pediu vista. Vista do Evandro. Ok, então. Gente, acho que é isso. Né? Nada mais. Quero agradecer o trabalho de todos, sempre profícuo, sempre de alto nível. Os embates, os debates fazem parte da situação do processo. A própria distância nos leva a isso muitas vezes. Talvez se estivéssemos olhando um no olho do outro e nos abraçando para tomar um café nos intervalos, a gente conseguisse caminhar de forma um pouco diferente. Peço desculpas em eventuais momentos que eu tenha passado um pouco do limite, que não é o meu costume, e peço desculpa por todos os outros que também eventualmente tenham passado do limite, que eu também sei que não é costume de nenhum. Todos são altamente profissionais, altamente educados, pessoas do mais alto nível, com das quais eu tenho o prazer de compartilhar profissionalmente e particularmente a amizade de todos vocês. Trabalhar com vocês só me engrandece o CARF, engrandece o serviço público, o trabalho que nós prestamos, tá? Eu quero agradecer muito por todos estarem presentes. Nós voltaremos aqui em março. Não se esqueçam que nesse ano não tem carnaval, então quem já estava com os abadá tudo prontinho aí para começar a sair, não vai ter carnaval, vamos trabalhar, os votos têm que ser feitos. Em março tem muita luta pela frente, tá? E vamos nos proteger, porque a situação não está realmente nada fácil. Como todos no Brasil, tenho certeza que todos vocês também, perdem pessoas conhecidas. Eu acabei nessa semana de perder um casal de amigos, marido e mulher, os dois. A esposa faleceu, 3 dias depois, o marido nem sabia que ela tinha falecido. Então, é uma coisa que tem que se proteger, sim. Né? A gente sabe que a gente se protege, talvez outros não se protejam, mas se a gente fizer a parte, lavar a mão, máscara, enfim, tomar os cuidados, a gente vai sobrevivendo na medida do possível. Agradeço a todos, peço que nos façamos as nossas despedidas e agradeço inicialmente ao conselheiro Marco Rogério, meu substituto, e boa tarde para você, Marco. Boa tarde, presidente. Então, gostaria de agradecer a todos os conselheiros aí, foi uma semana produtiva como todas as outras. E só lembrar a todos, né, exceção acho que do Iagro aqui, que o mês que vem vai completar o ciclo de 1 ano, né? Nós estamos há 11 meses sem nos encontrarmos presencialmente. E o quanto mudou o mundo e as nossas vidas esse 1 ano aí, né? Impressionante, né? Quem diria que tudo isso ia acontecer tão rápido? Então, em março, para mim, muito mais simbólico, foi o último mês que nós encontramos, tivemos sessão presencial, e nós chegamos em março de 2021, sem ter nenhuma ideia de quando vai haver uma sessão presencial, o que nos surpreende, né? Então, só fazer essa pequena lembrança aí do prazo que transcorreu, e deixar um abraço a todos os conselheiros e o pessoal do apoio aí do CARF, que nos ajuda muito aí nas sessões.
Obrigado, Marco. Conselheiro Pagano, boa tarde para você, obrigado pela sua presença. Boa tarde, presidente substituto, senhora vice-presidente, demais colegas, o pessoal do apoio aí do CARF. Foi um prazer participar de mais um mês com vocês, mais uma sessão, que venha mais uma, mês que vem, em março, que corra muito bem, dê tudo certo como esta, e obrigado a todos. Conselheiro Evandro, boa tarde aí, Vitória. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Agradeço essa semana de convivência. Para mim é um privilégio estar nessa turma, né, e trabalhar com vocês. E peço desculpa por eventual excesso aqui. Todos nós somos profissionais, mas às vezes algumas coisas que poderiam ser resolvidas pessoalmente, a distância atrapalha um pouco. Às vezes a gente se empolga demais com o processo. Então eu peço desculpas e um excelente mês e até a próxima sessão. Conselheira Júnia, boa tarde, minha vice-presidente. Boa tarde. Bom carnaval aí para todo mundo, bom descanso, bom fim de semana. Obrigado. Conselheiro Iágaro. Bom, eu quero dizer que foi mais uma vez um momento aí de aprendizado com os senhores, entendeu? Eu estou realmente muito feliz em participar dessa turma. Tenho aprendido muito com vocês e desejar um ótimo carnaval e também que nós possamos nos ver em breve o quanto antes. Um abraço a todos. Obrigado, Iágaro. Conselheira Paula, boa tarde. Bom, boa tarde, vou me despedindo de todos também. As sessões são intensas, né? Em tudo, né? No nosso calor das discussões, nas ideias que a gente traz, mas sempre eu acredito que a gente pode aprender. Acho que essa questão do colegiado também, da gente escutar uma opinião diferente e saber que ponderar de um dia para o outro, dorme em cima dela, ou mantém, ou às vezes a gente troca, né? Isso faz parte da evolução da gente como pessoa também. Então, quero agradecer o tempo de vocês também pelos votos, né, que sempre são de altíssimo nível, trazem sempre um ponto a mais para a gente refletir e aprender. E, além de agradecer também, desejar a todos um bom descanso, porque a gente sai bem cansado daqui, né? Bastante atenção, lendo o voto dos outros colegas, avaliando a documentação também, para a gente poder sempre prestar o melhor serviço para o contribuinte, né? Que é importante, sempre protegendo também os direitos da Receita Federal, que no final de contas, é da própria comunidade, da sociedade também. Então, agradeço a todos e um bom final de semana. Obrigado, Paula. Luciano, boa tarde, Luciano. Boa tarde, presidente. Obrigado pela palavra. Gostaria de agradecer também aos conselheiros. Faço minhas as palavras do conselheiro Iágaro e da conselheira Paula. Efetivamente, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né, porque os pontos de vista são diferentes, mas todos bem fundamentados. Então, agradeço e gostaria de deixar aí o desejo que esse mês seja um mês de um pouco mais de trabalho. Nós vamos ter um pouco mais agora também de tempo, né, presidente? Até a próxima sessão, acho que tem uma semana a mais, porque essa semana foi antecipada. Então, desejo descanso a todos, um bom descanso, relaxamento aí, e depois para a gente voltar na próxima sessão com gás total. Luciano, só uma informação, você vai fazer sua defesa da sua tese de doutorado essa semana passada, que vem? Final do mês, presidente. Final do mês. Então, boa sorte, que seja um sucesso. Realmente será. Tá? Obrigado. E depois nos disponibilize a sua tese, naturalmente e devidamente traduzida para o vernáculo. Porque o senhor vai escrever em alemão, fica um pouco difícil, a não ser o Iágaro, que talvez tenha algum conhecimento de alemão, que o resto vai ser. Já é a defesa, Luciano? Já é a defesa e ela vai ter que ser online, né? Não vai ser nada fácil, não. Vai ser puxado aí. Qual que é o tema? Qual que é a tese? Obrigações acessórias. Eu faço uma comparação Muito bem. entre o Brasil e a Alemanha de obrigações acessórias. Quais as principais questões relacionadas?
Perfeito. De sucesso, que dê tudo certo, certamente dará. Eu agradeço a todos mais uma vez, desejo uma boa tarde a todos, agradeço o Isaías, lá em Brasília. Eu não sei se o Ítalo, que estaria fazendo um estágio, né, estaria junto nesse momento, de qualquer forma, agradeço também a ele. E encerramos aqui as reuniões dessa 1402, a segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão, nesse mês de fevereiro, e voltaremos em março com uma nova sessão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Encerrando a gravação, Isaías.